Goiânia nasceu do desejo do governador Pedro Ludovico Teixeira de construir uma nova capital para Goiás. Ele trouxe para o estado o arquiteto Atílio Correia Lima, responsável por criar o traçado urbano da cidade e pelo estilo dos primeiros prédios. A capital começou bem aqui, na Praça Cívica. O Atílio Correia Lima, quando ele chegou aqui nesse local, onde deveria ser o Palácio do Governo, o deserto era tão grande, a solidão era tão grande, que o único objeto que ele encontrou para marcar o local onde deveria ser construído o Palácio do Governo era um esqueleto de ema, para você ter uma ideia do que era isso daqui, quer dizer, um deserto, né? Então, o que é um milagre é que em pleno sertão, em pleno deserto, que a gente poderia dizer que naquela época era um fim de mundo, né? Construiu-se edifícios que estavam em vigor no mundo inteiro. Era um estilo que era de ponta no mundo inteiro. Foi assim que na década de 30 os principais prédios da capital que estava nascendo ganharam o desenho Art Deco. Seu Hélio chegou aqui ainda pequeno, veio com a família e conta que o pai dele acreditava no sucesso da nova capital, mas nem todos tinham a mesma confiança. A maior parte das terras foram doadas, o Estado quase não comprou nada, foram doadas por fazendeiros daqui, doaram as terras para fazer a construção da cidade. Esses acreditaram, né, porque doaram as terras. Muita gente que veio para cá não acreditou, mas quando Goiânia foi desenvolvendo, aí o negócio, muita gente passou a acreditar. Me contaram casos de pessoas de Goiás antiga que não queria que mudasse a capital. Tanto é que quando eles tinham que passar aqui em Goiânia para ir para São Paulo, lá para o sul, tinha umas pessoas que tapavam o rosto para não ver Goiânia. Seu Hélio viu a cidade nascer, Campinas passar de município a bairro. Conversar com ele é viajar para um tempo em que Goiânia era bem diferente. Antigamente, tinha uma mata entre Campinas e Goiânia. De modo que nós morávamos em Campinas, falava assim, eu vou lá em Goiânia. Não falava lá no centro, não. E o pessoal de lá falava assim, eu vou lá na Chacrinha, porque isso aqui era considerado uma chacrinha. No começo de Goiânia, lá não tinha nada, era cerrado. Tinha aquelas ruas abertas, e uma casa aqui, outra lá. Tá? Quando nós chegamos, o palácio estava respaldando, o grande hotel estava terminando. E mais alguns prédios públicos estavam começando a construir. O movimento que tinha aqui era dos trabalhadores que trabalhavam lá no centro, em Goiânia, e chegava fim de semana, eles iam tudo para Campinas, porque aqui é que teve o primeiro cinema, aqui que tinha uma igreja, que lá não tinha, aqui que tinha uma praça onde eles podiam passear e tal. O primeiro clube de futebol foi fundado aqui, que foi o Atlético, e assim foi indo. Os padres fizeram uma barragem e dali eles tiraram um rego d'água que ia até lá embaixo, mais ou menos ali na Paduenda, Avenida Paduenda. Ali eles fizeram uma roda d'água que tocava um motorzinho que fornecia energia elétrica para o convento e para a igreja e mais algumas casas. A luz era tão fraca que não precisava acender uma vela para ver se a lâmpada estava acesa. Dr. Pedro, quando elaborou Goiânia, ele não pensava que o progresso seria igual hoje, esse imenso desse jeito, né? Fez uma cidade para no máximo 50 mil pessoas, porque na época, lá em Goiás, parece que a cidade de Goiás antiga tinha 10 ou 12 mil pessoas. Ele fez uma cidade para 50. Falou, isso aqui vai demorar demais a chegar até lá. A partir da década de 50, as lentes dele registraram boa parte da história da cidade. Ele trabalhou em jornal e acompanhou muitos governadores, de Pedro Ludovico a Mauro Borges. Seu Hélio é dono do maior acervo de imagens de Goiânia e tem orgulho de deixar essa memória para outras gerações. Pensar que no meu tempo não existia, não tinha nada. Era cerrado, era terra, era mato.
Hoje é cidade. Eu vi isso aqui nascer. Eu conheci Goiânia do nada. Não tinha nada. E construção de todas esses edifícios, a abertura das avenidas, a chegada da estrada de ferro, o advento do rádio, da televisão, tudo isso eu presenciei. De modo que o meu amor por Goiânia é muito grande, eu gosto demais disso aqui. A gente sente isso aqui como o lar da gente. Foi aqui que eu cresci, que eu estudei, que eu constituí família. Meus filhos cresceram aqui, estudaram tudo aqui. Olha, como é que a gente pode deixar de gostar de Goiânia do jeito que eu gosto? Outra herança importante para os moradores são as leis criadas para ordenar a cidade. Por isso, 2 anos depois da inauguração de Goiânia, um decreto instituiu o poder legislativo. Foram nomeados 7 conselheiros municipais que atuaram até a posse dos vereadores eleitos no dia 15 de outubro de 1936. Mas em 1937, com a ditadura, a Câmara foi fechada. Só voltou a funcionar em 1947 neste prédio, na Avenida Goiás. Naquele tempo, as sessões eram ininterruptas, de segunda a sexta, sem hora para terminar. Os primeiros projetos foram elaborados em uma época em que a população de cerca de 40 mil habitantes enfrentava a falta de estrutura de uma capital ainda nova. Odon Rodrigues de Moraes fez parte da primeira legislatura. Vereador por 4 mandatos, relembra as dificuldades daquele tempo. Demorava essas coisas de limpeza de lota, que não tinha lota demais, mais lota que casa, né? Hoje, água, esgoto, quase não tinha, né? Por exemplo, Campinas, por exemplo, eu tive a felicidade de apresentar um projeto de água e esgoto para Campinas, né? Que é um projeto que eu reputo de grande importância. O vereador limitava mais a perdão de imposto, né? Perdoar de imposto, perdoar de legislativo, dar título de cidadão, essas coisas, né? Porque fazer assim, a prefeitura tinha um caminhão de carroceria. Não tinha máquina, não tinha patrão, não tinha nada. A cidade cresceu, abriga hoje mais de 1.300.000 habitantes, que têm anseios, reivindicações, exigências. De 1988 até aqui, nós temos a Constituição Cidadã. E ela traz uma inovação excepcional. E muda toda a história do município, a história das câmaras municipais, porque aí nós passamos a ter obrigações diferentes. Por quê? Porque o município passou a ser um ente federado. Então a federação hoje é composta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então não é mais, como antes de 88, como se fosse coisa provinciana, procurar o vereador apenas para arrumar um emprego, para olhar a caixa d'água, né? Para olhar, por exemplo, o meio-fio, que não estava sendo. Não, hoje não. Hoje há uma estrutura por parte de elencar poderes da Câmara Municipal, inclusive de investigação, poderes que, como existe no Congresso Nacional, cabe à Câmara e o Senado fiscalização, controle, também à Câmara Municipal. Então, avolumou-se o trabalho e ainda mesmo dessa forma, continuamos prestando serviço de assistência social. Mas tudo que diz respeito, dentro da localidade, a questão de saúde, a questão de transporte, a questão de educação, cabe à Câmara Municipal legislar. Nós temos uma tribuna livre, as comissões funcionam tematicamente como funcionam todos os órgãos da Câmara Federal e do Senado. Portanto, é uma casa importante, o povo tem que fiscalizá-la e observar e usar realmente o trabalho do vereador, porque ele tem força, ele tem condições de atuar diretamente no plenário e atuar diretamente também com uma interferência como órgão, embora independente, mas autônomo e tendo que manter a harmonia com o Poder Executivo. O desafio dos 35 vereadores é grande e diário: garantir uma cidade melhor para todos.